Será que um cristão pode ser um político? Será que ele pode se candidatar a um cargo público? Ou mais, um pastor pode ser um político? E quando eu digo um pastor, eu me refiro a um líder nativa, titular de uma congregação. E se um crente pode ser um político, qual deve ser a sua atuação na política? Bom, sem dúvida nós podemos considerar todas essas questões de um ponto de vista bíblico. E a primeira coisa que nós podemos dizer é que sim, um cristão pode ser um político. Não há nada na Bíblia que proíba que um cristão se candidate e exerça uma função pública, uma função política. A verdade de que a igreja, como organização, não deve se envolver com política, não significa que os cristãos, que os membros da igreja, sejam proibidos de ocuparem cargos públicos. A Bíblia, inclusive, ela registra as histórias de muitos homens e mulheres de Deus que passaram boa parte de suas vidas inseridos num ambiente político. E essas pessoas ocuparam cargos públicos ou exerceram de alguma forma uma posição política muito influente. E quando lemos os textos bíblicos que registram as histórias dessas pessoas, nós percebemos que muitas delas foram levantadas por Deus num contexto de crise. Podemos aqui falar sobre José, o governador do Egito, Daniel, que serviu na Babilônia, Neemias, que saiu da corte persa para governar Judá, Esther, que também esteve na corte da Pérsia, e tantos outros. E todas essas pessoas tiveram em comum a condição de que jamais se corromperam e sempre honraram os princípios morais determinados por Deus. Então, essas pessoas, os exemplos dessas pessoas nos mostram que sim, que um crente verdadeiro, um crente genuíno, ele pode ser um político e mesmo assim se manter fiel a Deus, aos princípios bíblicos. E claro, naquela época já havia corrupção e também já havia a mistura dos governos com ideologias contrárias aos princípios de Deus. Mas essas pessoas foram extremamente corretas em seu propósito e permaneceram sempre fiéis a Deus. Então, como deve ser a atuação do cristão na política? Bom, os cristãos podem ser políticos, mas eles devem fazer isto na qualidade de cidadãos e não exatamente como representantes da igreja. O cristão precisa entender que, como político, ele está ocupando um cargo público e não um cargo eclesiástico. E o que isso significa na prática? Significa que, ao mesmo tempo em que o cristão não abre mão de sua fé e de seus princípios para ser político, ele também não deve distorcer seu cargo público para exercer funções eclesiásticas, servindo, por exemplo, aí como despachante de igreja. E isso significa que, num plenário político, o cristão não age como pastor, como presbítero ou como diácono, mas como cidadão que preza pela moral, pela ordem e pelos bons costumes. Infelizmente, nos últimos tempos, essa associação tem trazido muito prejuízo à imagem do povo de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas mal intencionadas têm usado a comunidade cristã para impulsionar sua vida política e, com isto, envergonhar o evangelho. Essas pessoas fazem da igreja um trampolim político e, consequentemente, acabam trazendo prejuízos à obra de Deus. E além disso, neste ponto é importante entender que se um pastor local permite campanha eleitoral em sua congregação, além de ele estar traindo seu chamado ministerial, ele também está cometendo crime contra a lei eleitoral. Porque a igreja não deve fazer campanha política, mas ela deve instruir e conscientizar os fiéis acerca de como eles podem entender a política à luz da Bíblia Sagrada. Então, se um cristão, um membro de uma igreja, ele deseja seguir carreira na política, o que ele deve fazer? Primeiro, ele deve ter vocação para isto e, em seguida, ele deve se preparar para exercer seu cargo de forma adequada, da melhor maneira possível. E, nesse sentido, como a igreja pode auxiliá-lo? Será que é fazendo uma campanha política para ele? Ou então forçando os demais membros a votarem nele? Obviamente não. A igreja pode auxiliá-lo fornecendo um bom preparo no que diz respeito à cosmovisão cristã para que esse membro, esse cristão, possa exercer sua função política, o seu cargo público com excelência e de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aqui surge a questão que muita gente tem dúvida. Será que um pastor pode ser político, um pastor nativo, titular de sua congregação? A verdade é que essa é uma questão muito debatida e existem diferentes posicionamentos a respeito. Mas de qualquer forma,
À luz da palavra de Deus, parece ser inadmissível a condição de pastores que querem combinar o exercício do pastorado e suas funções políticas. Por quê? Porque ao fazerem isso, essas pessoas erram contra a sociedade em geral e também, principalmente, contra a própria comunidade cristã. Há casos aí de pastores que são titulares em suas congregações e ao mesmo tempo são deputados federais, por exemplo. E a pergunta que fica é como ele consegue ser pastor morando e trabalhando num estado e dirigindo a igreja em outro estado. Aí é um jogo de fingimento, né? Ele finge que é pastor e a igreja finge que tem um pastor. Então, se um pastor quiser se candidatar e exercer um cargo político, ele está no direito dele. Mas o correto, então, é que ele decline de seu ministério pastoral e dedique-se à sua nova função. E na Bíblia nós lemos de uma forma muito clara como o ministério pastoral exige do obreiro. Quando o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo acerca do pastorado, ele deixou isso muito bem claro. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, entre os versículos 3 e 4, o apóstolo escreve o seguinte: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então não há como conciliar pastorado e política, pelo menos não corretamente. O pastor, ele deve ter ciência da tamanha honra que lhe fora confiada na ministração da palavra de Deus e na administração das ordenanças de Cristo à igreja, e definitivamente nada deve competir com essa função. Embora o contexto seja outro, aqui podemos até nos lembrarmos de um episódio registrado lá no livro de Atos, no tempo da igreja primitiva em Jerusalém. Os apóstolos se viram envolvidos na questão do assistencialismo às viúvas na igreja primitiva, e então eles convocaram a comunidade cristã e deram o seguinte parecer, conforme nós lemos no livro de Atos, no capítulo 6 e no versículo 2. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Diante de um texto assim, é muito fácil entendermos como o ministério da palavra exige do obreiro, como ele é importante, como ele deve ser tratado com muita diligência. Os apóstolos reuniram a igreja e propuseram a eleição dos diáconos porque eles não queriam negligenciar o ministério da palavra de Deus, dividindo atenções e esforços com o assistencialismo. Imagina então um obreiro responsável pelo ministério da palavra de Deus em sua congregação local, ele aceitar dividir o seu tempo com o exercício de um cargo político. Isso realmente é inadmissível. E sem dúvida, esse texto aqui de Atos, capítulo 6, versículo 2, é um excelente conselho àqueles que pensam poder exercer simultaneamente o pastorado e o cargo político. E para finalizar aqui, há uma frase muito interessante que é atribuída ao evangelista americano Billy Graham. Ele, muito popular nos Estados Unidos, uma figura muito influente dentro da Igreja Batista, foi convidado a ser candidato à presidência dos Estados Unidos por algumas pessoas que queriam lançá-lo na política. E ele teria dito: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. E infelizmente nós temos que concordar que esse tipo de consciência está faltando para muitos obreiros na atualidade.